Agradecimentos especiais aos contribuidores do último vídeo, Luca Esperandio, João Paulo de Freitas e Mariana Marques Ribeiro. Outra forma que você pode contribuir também é assinando o nosso aplicativo, davideric.com.br, o maior acervo de terror da internet. O relato por escrito a seguir será lido e transcrito para futura investigação policial. Ele é datado em 12 de agosto de 1998. Quem escreveu foi a irmã Beatriz, 72 anos, em seu leito de morte no convento das Carmelitas. Assunto: o incidente de 1958 no orfanato Santa Luzia. A carta que você está lendo agora é o meu confessionário, minhas últimas forças para escrever como meu último pedido nesse hospício disfarçado de convento onde a igreja me trancou nas últimas 4 décadas. Os médicos dizem que vou morrer de tuberculose. Dizem que o efizema é um castigo divino pelo meu vício em cigarros. Eles acham que eu fumo porque sou uma freira de fé fraca, rebelde. Eles não sabem que eu passei os últimos 40 anos fumando só para ter uma desculpa para manter a chama de um isqueiro sempre acesa no meu bolso. Para entender o que o mundo enfrenta hoje, você precisa entender o que passei em 1958. O orfanato Santa Luzia não ficava na cidade. Foi construído no coração da mata, em um trecho onde, anos mais tarde, o governo explodiu tudo para construir a rodovia estadual. A mesma rodovia onde acidentes fatais ocorrem com frequência no quilômetro 44. Naquela época, não havia asfalto, só uma estrada de lama que levava 2 horas para ser cruzada de jipe. A energia elétrica dependia de um gerador a diesel rebelde que a Madre Superiora ordenava que fosse desligado pontualmente às 10 da noite. Depois disso, tudo era um breu. Nós, as noviças, usávamos a lua e os pesados lampiões como fonte de luz durante as rondas noturnas. Eu tinha 22 anos. Era a responsável pelo pavilhão do térreo, onde dormiam 32 meninas, idades variando entre 4 e 14 anos. O casarão que ficávamos fazia jus ao nome casarão, com a diferença que havia grades e cercas para tudo quanto é lado. A igreja dizia que isso tudo era para proteger as crianças dos perigos da floresta, onças pintadas, contrabandistas, grileiros. O outono de 1958 foi particularmente frio e chuvoso. Foi na primeira semana de maio que nossos cães de guarda começaram a sumir. Tínhamos 3 pastores mestiços, animais bravos, que ficavam soltos no perímetro do orfanato à noite. O primeiro a desaparecer foi o Trovão. Ninguém encontrou o corpo dele. Achamos que ele havia fugido pelo buraco da cerca ou caído em alguma ribanceira. 2 dias depois, o segundo cão, o Valente, não apareceu para comer. Foi o capataz do orfanato, um homem grande, rude e de poucas palavras, chamado Sebastião, quem encontrou o que restou de Valente na borda da mata. Eu estava estendendo lençóis nos fundos do casarão quando Sebastião apareceu das árvores segurando o animal. Sebastião não carregava o corpo de um cachorro, ele carregava a pele de um cachorro. O animal estava completamente esvaziado, murcho, como uma bexiga vazia, sem sangue, nada, só um orifício circular e necrosado na base do crânio do animal. Toquei a carcaça. O animal não tinha nem ossos mais, sem costelas, crânio e etc.
ficou só um tapete de pele e órgãos moles. Isso não foi onça, irmã, Sebastião disse. Bicho nenhum bebe o osso e deixa a carne. Tem alguma abominação doente cavando debaixo da nossa terra. Eu vou entrar na mata hoje à noite, levar a espingarda. Não dorme, irmã. Se ouvir tiro, tranque as portas. Sebastião entrou na mata densa assim que o gerador foi desligado. Eu fiquei na varanda do térreo, segurando o meu lampião, ouvindo a chuva começar, engrossando até fazer um som que abafava qualquer outro barulho da floresta. Eu esperei o som da espingarda a noite inteira. 3 dias se passaram. O orfanato estava ilhado. O telefone de manivela estava mudo devido às linhas derrubadas pelas árvores. A Madre Carmela reuniu as crianças e declarou que Sebastião provavelmente havia se acidentado no escuro e, com a graça de Deus, seria encontrado quando a tempestade passasse. Na terceira noite, eu estava no corredor do dormitório das meninas. A chuva havia voltado com força. Foi então que, através da pequena janela de vidro que dava para o pátio de lama, eu vi uma sombra parada sob o temporal. Era um homem alto, extremamente largo. Sebastião. Ele vestia a mesma roupa e as botas de borracha com as quais havia sumido. Nossa, graças a Deus! Eu sussurrei para mim mesma, erguendo o lampião para iluminar o vidro e sinalizar para ele. Mas em pouco tempo, eu percebi que a figura que estava lá fora não era o capataz. Era algo que estava vestindo ele. Ele não caminhava como um ser humano. Os braços de Sebastião pendiam ao lado do corpo, rígidos. O homem deu um passo em direção ao casarão. E eu testemunhei. A cada passo, a cada perna dele dobrava para frente, mas o joelho escorregava rápido para trás, como um osso quebrado sendo forçado a voltar para o lugar. O pescoço do homem parecia não ter força para sustentar o próprio crânio. A cabeça tombava para o lado esquerdo. Eu recuei, cobrindo a boca com a mão para não gritar. Aquele não era o Sebastião que eu conhecia. Ele parou exatamente em frente à porta do nosso pavilhão. Foi aí que o barulho do fundo da garganta dele começou. Exatamente como o zumbido de uma colmeia de abelhas gigantesca. Uma das meninas pequenas, a Ana, acordou. Ela se sentou no beliche, esfregando os olhos, assustadas com o zumbido. Irmã Beatriz? Ela chamou, a voz sonolenta. Tem um bicho grande chorando lá fora. Silêncio, Ana. Volte a deitar, cubra a cabeça, eu ordenei. Voltei a me aproximar da janela. A figura de Sebastião estava parada, encostada no vidro. Ele levantou a cabeça, a pele esticada, o maxilar deslocado para o lado. O monstro levou a mão na fechadura e ela começou a se esmagar sozinha contra a madeira. Acima do barulho da chuva e do zumbido de colmeia, o som de pele se dobrando e ossos sendo pulverizados de dentro para fora. A mão inteira dele se achatou, transformando-se em líquido ou geleia, sei lá. A massa de carne começou a se espremer por dentro do buraco da fechadura, passando como uma gosma. Eu soltei um grito. A mão achatada passou para o lado de dentro do corredor. No instante em que atravessou, a pele inflou novamente, reconstruindo a mão do capataz do lado de dentro do orfanato. Os dedos giraram a chave que estava na tranca. Entre a porta ainda havia a grade. O monstro então empurrou o rosto desfigurado pelo vão de 15 centímetros da grade. A pele rasgou nas laterais, mas a cabeça passou. Os ombros vieram em seguida. A criatura não tinha clavículas rígidas.
As costelas, menos ainda. A criatura estava entrando como um líquido espesso, escorregadio. Se eu fugisse ali, o monstro talvez esvaziaria cada uma daquelas crianças, igual fez com os cachorros. A criatura terminou de passar. A cabeça tombada dele olhou para mim, os olhos fixos na luz do meu lampião. O monstro começou a se erguer, se reorganizando para voltar a ser o Sebastião ao formato humanoide vertical. Percebi que ele não parava de olhar para meu lampião e, olhando, parecia sentir uma leve repulsa. Talvez ele não gostasse de fogo. Foi observando isso que de fato não me recuei. Protegi minhas meninas. "Volte para o inferno de onde você saiu, abominação!" eu gritei. Em um movimento desesperado, atirei o lampião com toda a força diretamente contra o peito da criatura. O vidro estilhaçou contra o tecido da roupa de Sebastião. O querosene líquido que estava cheio no lampião espirrou por toda a extensão do tórax, rosto e braços dele, encharcando tudo de seu corpo. A chama acesa encontrou o combustível instantaneamente. O fogo engolfou a metade superior do corpo da criatura, num milésimo de segundo. O zumbido de colmeia virou um grito de agonia. As 32 meninas acordaram simultaneamente, chorando em desespero. A criatura em chamas se debateu contra a parede. A pele de Sebastião fritava, mas eu não poderia ter pena. Aquele não era mais o Sebastião que eu conhecia. Foi aí que pude ver, através das labaredas, uma espessa e asquerosa gosma amarelo esverdeada. Em vez de tentar apagar as chamas, rolando no chão como um humano faria, a criatura simplesmente parou de se debater. Ficou imóvel por um segundo. O maxilar derretido do capataz abriu-se novamente, e de dentro da garganta em chamas, uma massa esverdeada e nojenta começou a se vomitar para fora. O monstro parecia estar se amputando. Ele não conseguia retirar a totalidade da sua massa da casca em chamas, então ele deixou mais da metade da sua própria substância presa dentro do cadáver de Sebastião, ardendo no fogo. Aquela metade sacrificada se contorcia nas chamas como um rabo de uma lagartixa quando é cortado. A outra metade, uma versão drasticamente reduzida da entidade, despencou da boca e do tórax do capataz. Ela caiu no piso do orfanato igual a um verme gigantesco. A massa sobrevivente não tentou me atacar. Ela estava em agonia, fraca, despojada da sua força e proteção. A criatura ferida rastejou desesperadamente na direção da janela, cujas grades estavam sujas do seu próprio sangue, abandonando a pele queimada do capataz no chão do pavilhão, e desapareceu na tempestade, mergulhando de volta na lama da mata. O fogo no corpo de Sebastião consumiu-se rapidamente, até que as freiras do andar superior, acordadas pelo caos, desceram correndo com cobertores molhados e baldes de água. O cheiro de carne queimada empesteava o ar. As crianças choravam, agarradas umas às outras. A Madre Carmela parou horrorizada diante dos restos mortais irreconhecíveis do capataz. "O que aconteceu aqui, irmã Beatriz? O que é isso?" Ela perguntou, a voz tremendo, segurando o crucifixo contra o peito. Eu olhei para as grades da janela. Vi o rastro viscoso de lodo amarelo e necrose se perdendo na chuva da madrugada. Eu sabia que, se contasse o absurdo da verdade, seria imediatamente trancada em um sanatório, seria diagnosticada com histeria religiosa. "Ele estava bêbado, madre." Eu menti, a minha voz fria, distante. "Sebastião tentou invadir o dormitório das meninas.
Ele quebrou o próprio lampião e ateou fogo em si mesmo acidentalmente. Eu apenas tranquei as portas para proteger as crianças. Foi isso. A igreja acreditou. Era uma mentira conveniente. Na verdade, a melhor mentira que já contei. Uma história trágica sobre um homem falho, muito menos assustadora. O orfanato Santa Luzia foi fechado 2 anos depois por dificuldades financeiras. As terras foram vendidas para o governo, que desmatou tudo para construir a rodovia que lá está até hoje. E eu fui enviada para cá, para viver entre 4 paredes com médicos que tentam medicar os meus, entre aspas, delírios. Tentei viver a minha vida sem pensar mais nisso. Digo, antes de acabar tendo que vir para cá. Mas, inevitavelmente, quando você presencia e vive algo assim, é impossível durar são por muito tempo. Aquela coisa, o fogo quase a destruiu por completo em 1958. Parece que, ao mutilar a si mesma para escapar da incineração, a criatura perdeu a maior parte de seu corpo. Ela diminuiu. Disso tenho certeza. Virou um parasita minúsculo novamente, fraco demais para conseguir caçar e assumir a pele de um humano adulto, assim como fez com Sebastião naquela época. Eu sei exatamente onde a criatura esteve escondida por todas essas décadas. Aquele trecho de mata, o território perto de onde a coisa caça. A aberração passou os anos 60, 70 e 80, escondida no subsolo escuro da floresta. Passou décadas caçando apenas pequenos animais, roedores, cães abandonados na rodovia, aves noturnas, purgando os esqueletos, devorando pássaros e gatos de rua, acumulando os ossos de todos esses bichos. Podem me chamar de maluca mesmo, de teoria da conspiração, dane-se. É a única coisa que faz sentido para mim. Só sei que para chegar onde essa criatura chegou, foi uma recuperação meticulosa e paciente. A criatura é mais antiga do que podemos imaginar. É normal tirar a conclusão que, devido a isso, ela tem a paciência de uma montanha. Ao longo dessas décadas de caça menor, enquanto reconstruía a própria gosma, a entidade aprendeu a sua lição mais valiosa naquela noite no orfanato. A criatura percebeu que seus métodos não eram os melhores, que invadir portas sujo de lama atrai a fúria dos homens armados, mesmo que ela esteja na casca de outra pessoa conhecida. Acho que a minha maior falha foi ter deixado que a entidade compreendesse a natureza humana. Ela percebeu que a melhor maneira de caçar seres humanos não é agir como um monstro, é agir como nós. Para sobreviver nessa era moderna, a aberração precisaria se infiltrar, precisaria aprender até a falar sem emitir aquele zumbido maldito de colmeia, precisaria aprender a se portar, a alinhar os ombros e disfarçar os passos quando estão a olhando. Isso tudo que contei aconteceu em 1958. Da janela do meu quarto nesse hospício, eu vi os anos 60 e 70 passarem. Vi ao longe a fumaça das explosões de dinamite quando os tratores ajudaram a construir a rodovia estadual. O asfalto cobriu a terra onde o orfanato Santa Luzia costumava ficar. Durante as décadas de 80 e 90, li bastante os jornais e encontrei nas páginas policiais e nos classificados do interior relatos sobre cães de fazenda encontrados mortos nas margens da nova rodovia, carcaças murchas, completamente sem ossos, como se o esqueleto tivesse sido sugado de dentro para fora. Óbvio, eu nunca estive maluca. Aquele local, mesmo agora sendo uma rodovia, continua sendo o território de caça da besta, se alimentando de cães perdidos, roedores e bezerros. Mas nesse ano de 1998, as notícias sobre carcaças de animais esvaziadas ao redor da rodovia pararam abruptamente, e esse silêncio me deixa mais com medo do que os relatos.
Você sabe o que esse silêncio significa? Significa que a criatura está pronta para vestir a pele de um ser humano adulto outra vez. Dessa vez, sem cometer os mesmos erros do passado. Os psiquiatras me chamam de louca, dizem que devo dobrar a minha medicação, mas sei que agora mesmo, em alguma parte dessa cidade que cresce ao redor, a coisa está praticando como andar como nós, sem deixar que os joelhos deem trancos para trás. Está treinando na frente de um espelho como sorrir de boca fechada. Ela está se preparando e em algum momento vai cruzar o seu caminho. Eu deixo essa carta escrita não para as freiras do meu convento que ririam de mim. Eu deixo esse aviso para quem quer que venha encontrar esse papel no futuro. Se você descobrir a verdade, não tente lutar com as próprias mãos, muito menos usar fechaduras, correntes, celas ou portas de aço. Se você achar que o prendeu numa sala, no momento em que der as costas, ele se achatará no chão e escorregará pelo vão da porta para ir atrás de você. Lembre-se do meu nome. Lembre-se da irmã Beatriz e do extinto orfanato Santa Luzia. Lembre-se da única lei que não sofre metamorfose: o fogo. Mas não cometa o mesmo erro que eu. Coloque fogo na coisa de verdade. Nada adianta queimar a casca que ela estiver usando. Se um dia um homem imensamente alto, com o maxilar quadrado, cruzar o seu caminho, se ele andar com os braços rígidos e você ouvir um pequeno ruído de colmeia, não chame a polícia. Busque etanol, gasolina, querosene, busque cilindros de oxigênio, álcool, pólvora, busque qualquer faísca que possa conduzir calor extremo e entregue o monstro à fornalha. Queime o prédio inteiro se for necessário. Não pare até que a carne derreta, os ossos usurpados estalem e a incineração seja completa, garantindo que não sobre um único nervo vivo debaixo da cinza branca para ele habitar. O fogo é o único terror que ele conhece. Até a próxima. Obrigado.